Olá, eu sou Camila Souza, acadêmica de Direito da Univag, da turma 171AN, e eu vou falar hoje um pouco sobre os direitos políticos negativos e os direitos políticos positivos. Os direitos políticos positivos, eles são um conjunto de normas que asseguram o direito subjetivo de participação no processo político, que se caracteriza através da capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de votar, de ser um eleitor, a chamada alistabilidade, e através da capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade, o direito de ser votado, o direito de se eleger, de se candidatar, a chamada elegibilidade. Falando um pouco mais sobre a questão da capacidade eleitoral ativa, ela vai estar bem destacada, vai estar bem especificada no artigo 14, parágrafos 1 e 2 da Constituição Federal, né? O direito ao voto em plebiscitos, referendos ou iniciativa popular tem como pressuposto a alistabilidade. E lembrando que a alistabilidade e o voto, eles são obrigatórios para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos e são facultativos para os maiores de 16 e menores de 18, para os analfabetos e para os maiores de 70 anos. Tá? E a capacidade eleitoral passiva, que, como já foi destacado, é o direito de ser votado, o direito de se eleger, de se candidatar, a chamada elegibilidade, vai estar bem destacado no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, que trará as condições de elegibilidade, que é a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, a alistabilidade eleitoral, a moradia, né, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, né, e a idade mínima de acordo com o cargo a qual se deseja exercer. Lembrando que a idade mínima é 18 anos, vai até os 35, a depender do cargo a qual se quer exercer de acordo com a Constituição Federal. Tá? E agora, como foi falado sobre os direitos positivos, vamos falar agora dos direitos políticos negativos. Os direitos políticos negativos, eles são um conjunto de normas que inviabilizam o pleno exercício dos direitos políticos positivos, através da inelegibilidade e da suspensão ou perda dos direitos políticos, né? A começar a falar sobre a inelegibilidade, ela vai estar bem detalhada no artigo 14, nos parágrafos 4º ao 7º da Constituição, que vai falar que são circunstâncias, a inelegibilidade são circunstâncias que impedem o cidadão do exercício total ou parcial da capacidade eleitoral passiva, ou seja, da capacidade de se eleger, de eleger-se, né? Ela poderá ser absoluta ou relativa. A inelegibilidade absoluta, ela vai estar bem destacada no artigo 14, parágrafo 4º, né? Que vai falar que são inelegíveis absolutamente os inalistáveis e os analfabetos. Os inalistáveis justamente pela questão de eles não poderem se alistar-se, consequentemente, eles não podem se candidatar, se eleger. Né? Lembrando que a alistabilidade é condição indispensável para a elegibilidade. Né? E a questão dos analfabetos, ainda que eles que eles tenham o direito de votar, eles não possuem a capacidade eleitoral passiva, né? E agora, como foi falado sobre a inelegibilidade, vamos falar sobre a inelegibilidade relativa, que serão inelegíveis algumas situações que não podem eleger-se para em algumas situações eles não podem se eleger para determinados cargos, em outros cargos podem se eleger, né? A inelegibilidade nesses casos se dará conforme as regras constitucionais, né? Em decorrência da função exercida, de parentesco ou de candidato, se o candidato for militar, bem como em virtude, né, das situações previstas em lei complementar do artigo 14, parágrafo 9º. E como foi falado sobre os direitos políticos negativos, sobre a inelegibilidade, o segundo pressuposto é a questão das causas de perda e suspensão de direitos, né?
vai estar bem detalhado no artigo 15 da Constituição Federal, né? São situações que privam o cidadão dos direitos políticos de votar e ser votado, tanto definitivamente, que é caracterizado como perda, como de modo temporário, que é caracterizado como suspensão. E a perda ela se dará através de cancelamento de naturalização por sentença judicial, por sentença transitada e julgado, por recusar-se a cumprir obrigações a todos impostos ou prestação alternativa, no termo do artigo 5º, inciso 8º, né? E perda de nacionalidade brasileira em virtude da aquisição de uma outra nacionalidade. E as suspensões elas se darão através da incapacidade civil absoluta ou de condição criminal transitada em julgado, né? E através da improbidade administrativa, né? Nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Lembrando, recapitulando aqui, a inelegibilidade, os direitos políticos positivos, vai estar destacada a capacidade eleitoral ativa e passiva, e os direitos políticos negativos vai estar destacado a inelegibilidade e a perda ou suspensão dos direitos políticos. Tá? Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre essas questões, é só pesquisar no artigo 14 e 15 da Constituição Federal, vai estar bem detalhada, principalmente a questão da inelegibilidade relativa, que vai falar justamente da questão de quais os graus de parentesco, o que pode se candidatar, em quais cargos pode, quais não podem, a questão dos militares, quando pode, quando não pode, qual é a regra, tudo isso. E por hoje é só isso, eu agradeço, até a próxima.